Dando sequência aos nossos vídeos, vamos seguir aqui na responsabilidade civil, seguir ainda falando das excludentes de responsabilidade. A gente viu que as excludentes estão no artigo 12, parágrafo 3º, artigo 14, parágrafo 3º, e basicamente significam não ter colocado o produto ou serviço no mercado. Se tiver colocado o produto ou serviço no mercado, não exista defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em relação à culpa exclusiva, tem mais um detalhe importante para a gente reforçar, que existe uma distinção entre culpa exclusiva e culpa concorrente. Para eximir a responsabilidade do fornecedor, tem que ser de fato uma culpa exclusiva. Daí porque há necessidade de os produtos e serviços terem informações claras, terem orientações precisas para o consumidor. Eu acho que em sala de aula eu falei daquele exemplo esdrúxulo, né, que é tido como real, mas na verdade não tem comprovação da sua realidade, da senhora que colocou o gatinho para secar no micro-ondas, tá, depois do banho, e ele veio a óbito, e ela teria processado o fabricante do micro-ondas e teria ganhado aí uma indenização. Esse é um exemplo esdrúxulo, claro, mas no geral é importante que os produtos tenham informações corretas, claras, precisas, os serviços também, para que o fornecedor não incida numa culpa concorrente. Na medida em que, para eximir a sua responsabilidade, a culpa tem que ser de fato exclusiva do consumidor ou exclusiva, né, do terceiro. Ele não pode aí estar concorrendo também como um componente da ocorrência daquela situação. Para caracterizar a culpa exclusiva, deve haver evento inevitável e imprevisível para o fornecedor. Inclusive aqui mais uma vez, ministra Nancy Andrighi, STJ. Segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, o fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quando tal fato for inevitável e imprevisível. Às vezes o STJ e a jurisprudência, né, brasileira, ela é até um pouco dura quanto a isso. Eu tenho um exemplo bem claro aqui para mostrar. É um exemplo aqui trazido também do STJ em relação a um caso de atropelamento em via férrea. Aqui em Fortaleza a gente não tem tantas linhas férreas, né? Em algumas cidades a gente tem mais. E as linhas férreas, claro, elas sempre trazem um elemento de risco, porque o trem vai passar, o trem tem um tempo de frenagem específico, às vezes tem alguns trens que têm uma velocidade um pouco maior, e aí o tempo de resposta entre uma pessoa passando ali na linha e o trem vindo pode não coincidir, acidentes podem acontecer, podem ser inclusive fatais. Tá? Por isso que é importante que a empresa que faz o uso da linha férrea, ela zele pela linha férrea e ela cuide para impedir a passagem de transeuntes. Tá? Então aquelas grades, aquelas construções no entorno da linha férrea têm esse propósito, têm esse objetivo. Então cabe à empresa fazer essas construções e conservá-las, porque caso não as faça, ou caso não as conserve, de modo a permitir que transeuntes passem, ela poderá ser responsabilizada, porque a orientação da jurisprudência é que no caso de atropelamento em linha férrea não é culpa exclusiva do consumidor, mas sim culpa concorrente, tá? Culpa concorrente do consumidor com a empresa que tolerou, que permitiu que aquilo acontecesse. Aqui mesmo na minha casa, onde eu moro, aqui na Varjota, perto daquela linha férrea que vem do Mucuripe, né, eu já vi várias vezes quando o trem passa, pessoas, provavelmente adolescentes, né, meninotes, caminhando por cima dos vagões, pulando de um vagão para o outro. Eu acho aquilo assustador, né? Primeira vez que vi me chocou bastante, mas eu vejo que é uma coisa comum, e vejo também que a empresa que usa não toma medidas para impedir que isso aconteça, ou se estão tomando, são medidas ineficientes. Caso aconteça algum acidente, a orientação aqui, ó, é que a culpa foi concorrente. Veja só o precedente. A orientação pacífica das turmas que compõem a segunda seção é no sentido de que a culpa da prestadora de serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia, com muros e cerca, bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança da circulação. Tá? Então, mesmo nesse caso, né, que às vezes a própria população faz a passagem clandestina, né, a pessoa escolheu, optou fazer aquela passagem ali por aquele ambiente, sabendo eventualmente dos riscos existentes, e sofreu o acidente. Mas a orientação é de que a culpa é concorrente e não culpa exclusiva. Para a gente fechar essa abordagem das excludentes, eu queria falar sobre esse ponto aqui, mero aborrecimento. Talvez você já tenha ouvido falar disso, tá? Mero aborrecimento é um ponto que tem sido muito falado pela jurisprudência. É porque, veja, no Brasil a gente não tinha uma previsão muito clara quanto à questão
da responsabilidade civil, especificamente nas relações de consumo, e aí isso avançou muito, né, especialmente a partir ali da década de 90, avançou muito, as pessoas começaram a entender melhor, começaram a buscar mais os seus direitos, e aí criou-se aquilo que costumou se chamar de indústria do dano moral. Todo mundo pedindo dano moral, porque o dano tem a esfera patrimonial, mas tem também a esfera subjetiva, né, a esfera moral. E aí começou a dizer, todo mundo quer ficar rico com ação, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, isso é um absurdo, isso não pode, é muita ação de dano moral, tudo agora é dano moral. E aí, em resposta a isso, o judiciário criou essa alcunha do mero aborrecimento cotidiano que não enseja dano moral. Na verdade, a lógica usada pelo judiciário é que o dano moral ele tem que ser um abalo concreto ao meu direito de personalidade, um abalo à minha imagem, um abalo à minha tranquilidade, de modo a impactar, tá, significativamente na minha vida, significativamente no meu emocional, tá, na minha figura humana, nos meus direitos de personalidade. E não sendo isso, não seria um dano moral. Mas a gente começou a ter um recrudescimento muito forte quanto a isso, e muitas coisas graves passaram a não ser consideradas dano moral. Eu mesmo, como advogado, já tive experiências muito ruins. Eu tive experiência de consumidor, por exemplo, que teve o seu cartão clonado, várias compras foram feitas, ele passou meses para poder resolver a questão, se endividou e não foi considerado dano moral, mas sim mero aborrecimento. Né? Eu pude observar uma vez um caso de um senhor que foi descer de um ônibus e o motorista deu uma saída inesperada, ele acabou caindo, sofreu uma escoriação, sofreu uma fratura e foi considerado mero aborrecimento cotidiano. Né? Inclusive foi dito que ele também teve culpa, porque não teve cuidado na hora de descer do transporte. E outras tantas situações absurdas caracterizadas como mero aborrecimento. Esse mero aborrecimento já causou muita injustiça, tá? Já causou muita injustiça em muitas decisões judiciais. Isso é verdade. E aí, em razão disso, a OAB lançou uma campanha. Inclusive essa súmula, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a editar uma súmula, a súmula 75, que dizia assim, o simples descumprimento de dever legal contratual por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral. Ou seja, descumpre a lei, descumpre o dever contratual e não é considerado dano moral. A OAB lançou uma campanha. Aqui alguns exemplos, né? O mero descumprimento de acordo judicial não constitui fato suficiente para autorizar o dever de indenizar. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. O sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança entre as partes não acarreta danos morais, quando não há comprovação de dano efetivo ao patrimônio moral. A OAB lançou uma campanha, a OAB Nacional lançou uma campanha muito importante. Essa campanha, se eu não me engano, foi lançada em 2017 ou 2018. E a campanha é: o mero aborrecimento tem valor. Afinal de contas, poxa, tudo começou a ser considerado mero aborrecimento. Não existe sequer essa excludente prevista em lei, mero aborrecimento. Não há uma definição do que seja o mero aborrecimento. Ficou extremamente subjetivo o judiciário, dizendo, é mero aborrecimento. E aí? Quem define o que é o que não é? Como ficam as pessoas que foram prejudicadas, que foram lesadas? Inclusive tem essa frase que foi muito usada, que diz assim: de mero aborrecimento em mero aborrecimento, infarta-se. Sem falar, pessoal, que esse argumento de que existe uma indústria do dano moral e que as pessoas estão ficando ricas, ele é absurdamente falacioso. Afinal de contas, olhe-se a média das indenizações pagas. A maior parte das relações de consumo vai buscar em juizado especial, que já é considerado um juizado de ações de menor valor, ou seja, até 40 salários mínimos, que vai dar um pouco mais de 40 mil reais. Né? Veja só, já é considerado de pequeno valor, né, esse valor para fins de poder judiciário. E as indenizações elas orbitam ali entre 1.000, 2.000, 3.000, entre 1.000 e 5.000 reais, quando são dadas e na média. Quem é que fica rico com 5.000 reais? E ainda que ganhasse muito mais, ainda que ganhasse 50 mil, 100 mil a dias de hoje, quem com 100 mil reais consegue parar de trabalhar? Fiquei rico, né, tive um enriquecimento ilícito. Às vezes o valor pecuniário ele não é suficiente para reverter a dor que o consumidor sofreu, o dano que o consumidor efetivamente sofreu na esfera moral. E aí fica nessa história de mero aborrecimento em mero aborrecimento, meu irmão, infarta-se. Não se pode ser tão leniente, tão tolerante com os absurdos e descumprimentos causados e provocados pelos fornecedores.